Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos usar esse stencil aqui, Soft Stencil. Ele é um stencil de poliéster. Ele vem assim, tá? Aqui tem as instruções, como que se deve lavar, como não se deve. Ele vem nessa folhinha, nesse papel. Aí eu solto daqui. Eu vou mostrar como que eu uso. Só estou assim, não vou usar esse, tá? Eu vou usar uma borboleta, mas não é essa. Como que eu faço? Eu recorto. Você tem a possibilidade de recortar. Esse aqui é inseto, mas é outra borboleta, não é no modelo daquela, tá? E eu vou usar num vidro, num copo de vidro. Já passei álcool, tá? Vou estampar, não todo o desenho, porque eu quero fazer um motivo floral aqui, tá? Então, eu vou escolher algumas, não serão todas. Eu vou escolher as menores, eu vou pôr só 3. A gente fixa com fita adesiva, tá? Com fita adesiva. Por isso que pode recortar, pode, mas tem que deixar um espaço de segurança que eles falam, né? Para poder transferir a figura. Eu vou usar umas 3. Vou usar umas 3 borboletinhas. Certo? Eu só estou fixando com a fita adesiva, tá? Só estou fixando com a fita adesiva nesse momento. Como que se procede? Eu tenho aqui uma paleta, um azulejo, que eu vou espatular a tinta. Para quem não sabe, a tinta de vidro e de porcelana de alta temperatura vem em pó. Esse aqui é da Esther Batista, azul para vidro, tá? E tem outros fabricantes. Esse aqui é de um fabricante antigo. O que que eu uso para espatular? Para fazer esse trabalho aqui, eu uso veículo hidrossolúvel, tá? Mas pode usar óleo de copaíba ou óleo mole, mas eu uso veículo hidrossolúvel. O que que é isso? É esse veículo aqui, ó. Esse é da Rice, mas a Triarte tem. Ele é solúvel em água, então ele seca rápido. Se eu fazer a serigrafia aqui, eu não preciso esperar secar. Por exemplo, o óleo de copaíba demora 2 dias para secar. Aí eu consigo pintar aqui embaixo com óleo mole, tá? Então, vai numa queima só. E eu não preciso levar no forno de fogão, né? Se eu for fazer com óleo de copaíba, eu já teria que deixar secar para eu poder manusear o copo. Primeiramente, eu aplico o veículo hidrossolúvel, tá? Por que que eu aplico primeiro o veículo hidrossolúvel? Vou pôr só um pouquinho que eu vou fazer uma borboleta só. Porque o veículo hidrossolúvel? Por que que eu faço? Primeiro eu aplico o Soft Stencil. Por quê? Porque se eu for pintar e aplicar o Soft Stencil, vai estragar a minha pintura, tá? Ele é um stencil de poliéster, certo? Ele é um stencil de poliéster. Ele é cheio de buraquinhos, ó. Aonde tá dando pra ver meu dedo, ó. Pôr a minha unha aqui embaixo. Onde tá dando pra ver minha unha, ó. É o que vai sair o desenho, tá bom? Ele é cheio de buraquinho. Cheio, cheio, cheio. Tá? Então, ele acompanha a peça, só que ele tem algumas limitações também.
Você não pode espatular a tinta muito mole, que senão a tinta vaza por baixo, não fica um trabalho legal, tá? Então, tem que ser uma consistência meia sólida, não pode ser líquida, pode ser da consistência de um creme dental, mas nada impede da gente desmanchar e refazer, tá? Não tem vergonha nenhuma da gente, não gostei, vou refazer, porque isso já aconteceu comigo. Então, ó, a gente aplica a tinta e faz tipo uma serigrafia. Dá uma olhadinha, ficou legal. Aí, o que eu faço com esse aqui? Eu coloco de molho. Eu tenho uma vasilha aqui. Eu tenho uma vasilha que assim tá com água, essa vasilha aqui é só água. Eu coloco de molho para não entupir os poros. Depois, eu vou na torneira e lavo todo esse produto. Acho que eu vou fazer azul, porque eu espatulei muito azul. Uma outra forma é pegar a tinta direto e passar diretamente. Pode acontecer de dar falhas, ó, aqui deu uma falhinha. A gente refaz. Aqui borrou, a gente espera secar e limpa, tá? Por isso que eu gosto do hidrossolúvel, porque ele seca rápido. Esse daqui vai de molho aqui também, ó, na água. Aqui é uma água, ó, com boquinha com água. Depois eu lavo em água corrente. Vou colocar de molho. E esses aqui eu ponho tudo de molho aqui, e depois eu lavo. De molho na água, porque hidro é água, né, gente? Hidro é água, tá bom? Aí eu deixo secar um pouquinho e faço a limpeza. Faço a limpeza e vou... Como ele seca rápido, aí já dá pra pintar na parte de baixo, certo? Continuando, ó, não queimou, tá? Não queimou, por isso que eu gosto do hidrossolúvel, ó, consigo pegar nele, então eu consigo pintar aqui. Aquela borboleta eu tirei, tá? Eu só vou mostrar pra vocês que eu consigo fazer a limpeza depois que tá seco, ó. É bem mais fácil, ó. Eu dou uma raspadinha com palito, porque às vezes acontece, dá uma vazadinha pequena e não precisa tirar tudo, né? Se for pouquinho, não precisa, tá? Só que não pode passar álcool em cima, senão tem que só tirar, né? Tirar com a mão. Ó, aqui, ó, vou tirar o algodão aqui. A gente consegue fazer a limpeza numa boa, se ele dá uma vazadinha, porque às vezes a gente erra o ponto da tinta, às vezes acontece alguma coisinha, mas se não acontecer, não tem problema, certo? Vamos ver a outra. A outra borboleta, ó, a outra tá ótima, né? E a outra bem pouquinha coisa. Certo? Então, eu gosto do hidrossolúvel porque eu consigo manusear. Se fosse óleo de copaíba, eu não ia conseguir, tá? Vou pôr aqui, ó, eu consigo inclusive apoiar, certo? Eu vou pintar a margarida aqui, por isso que eu mudei o projeto. Eu consigo riscar direto no vidro com essa caneta ou com o lápis estábulo, tá? Ou com esse lápis aqui. Essa caneta aparece mais, eu vou mostrar pra você, ó. Ó, aqui o lápis, aqui a caneta, tá? E a caneta passando o dedo, tem que esfregar muito pra apagar. O lápis já passando, o dedo já apaga. Então, eu vou fazer umas margaridas. Fazer a mão livre. Quem tem dificuldade para desenhar, coloca esse papel, por exemplo, tô pondo no guardanapo aqui para vocês enxergarem. Coloquem o risco dentro, tá bom? É uma dica que eu dou de colocar o risco dentro. Tô fazendo assim só para vocês verem, né? Eu vou fazer várias folhagens e margaridas.
Só para vocês verem mesmo que dá pra gente trabalhar com tintas de alta temperatura numa boa, tá? Não precisa só a outra. Então, só que aí na hora de pintar, essa tinta, ela, se não levar no forno, ela sai. Então, aí a gente tem que tomar cuidado na hora de virar, né? O hidrossolúvel eu só uso na borboleta. As cores preto, marrom, verde, aqui é o cromo, mas pode ser qualquer verde mais escuro. Aqui é o chartreuse, mas pode ser o verde folha, tá? É esse verde aqui que eu não sei escrever o nome dele, chartreuse. Tudo de vidro, tá? Tudo de vidro. Queima 520 a 600 graus, certo? Pode ser verde folha, tá? Um amarelo, um laranja. Eu ponho branco. Um branco eu vou fazer as margaridas e dá brilho, e o outro eu vou usar, para quem já me conhece, eu uso com a tinta verde, tá? Os revendedores, mas quem que revende essas tintas, Maristela? Quem revende? Florearte, Bruchiara, Esther Batista, Rosa May, Triarte. Todos esses daqui, Decalcor, vendem essa tinta de alta temperatura. Ah, mas eu não tenho forno, como que eu faço? Terceiriza a queima, né? Hoje em dia tem várias formas de terceirizar. Tem fornos que as pessoas vendem mais barato, né? Em 12 vezes. Então, tem a mufla. Só que aí a mufla você tem que testar, tá? Eu começo sempre pela folha. Então, ó, eu vou colocar o branco aqui pra vocês verem. Começo sempre pela folha. Vou pegar até um pincel menor. Deixar esse pincel aqui. Vou pegar um menorzinho, vou pegar o 8, tá? Mas é a mesma categoria. Tem que ser um pincel macio, tá bom? Tem que ser, precisa ser. Aí eu venho assim, ó, porque a folha da margarida, ela não é igual da rosa, né? Então, ó, ela tem uns negocinhos, a folha da margarida. Então, a gente vai, tira os claros, né? A gente pode ir arrumando, tá? O que que acontece? É só não deixar muito gorduroso. Aí eu venho com o branco. Sabe pintura em tecido, que a pessoa tem que pôr o branco? O tinta de vidro é assim, a pintura em vidro é assim. Porque a porcelana a gente tira o branco da peça, né? Da louça. E a pintura em vidro não. Por ser transparente, não tem como tirar o branco aqui. Então a gente acrescenta o branco, tá? Quem pinta em tecido sabe disso, né? Que o tecido a gente acrescenta o branco. Então, ó, só coloquei. Agora eu vou no verde, no marrom. Verde, marrom. Porque é meia... certo? Ó,
certo? E a gente coloca o branco, tira os claros. É lógico que nós não vamos tirar claros de todas as folhas, né? A gente tira da folha toda, a gente escolhe algumas partes. E assim nós vamos fazer. Eu vou fazer essa central, tá? E depois eu vou puxar os galhos. Para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente coloca, né? Eu trabalho assim, eu coloco o verde claro, né? Aí eu venho com verde mais escuro, principalmente na base. Posso puxar assim. E aqui eu puxo meio diagonal, ó. Certo? Aí eu venho com o branco, por isso que o branco sujo. Esse branco sujo joga fora? Não, a gente guarda, né? Dá pra aproveitar. Aí a gente vem e arruma a folha, certo? Vem e arruma a folha. Agora aqui, fazer uma margarida. Eu vou limpar meu pincel, tirar o verde, fazer essa margarida aqui. Eu vou pôr o amarelo aqui assim, todinha aqui assim. Essa tinta vem em pó e nós espatulamos. Aqui todas com óleo mole, tá? Todas aqui óleo mole. Todas de óleo mole. Aí eu venho, pego laranja, coloco no miolo uma parte, pego o marrom que tá aqui, não põe em todo. Aí eu vou pegar um pouquinho do verde. Né? E vou dar a luz aqui no miolinho. Certo? Faço assim. Aí, não terminou ainda, tá? Eu posso pegar um pointer, ou eu posso pegar na beiradinha do pincel. Esse é o mais grosso que eu tenho, pincel roliço, pointer que eu falo pincel roliço. E posso já trabalhar com o branco, né? Puxando as pétalas. Puxando as pétalas. Não necessariamente precisa seguir o risco, né? E vamos puxando as pétalas, ó, da margarida. A margarida é uma flor muito gostosa de fazer. Muito gostosinha. Não importa se pegar um pouquinho no amarelo, que depois nós vamos refazer, tá? Agora nós vamos pegar essa sujeirinha que tá aqui e vamos pôr em volta da margarida, o preto, principalmente na parte mais escura. Principalmente aqui assim. Um pouquinho de verde. Por que esse aqui? Para realçar o desenho, para realçar. Aí, ó, em algumas partes eu realço, né, o branco que tá aqui. Eu volto novamente na folhagem. Então, é uma flor deliciosa de fazer.
Vou fazer uma para não ficar um vídeo muito extenso, muito prolongado, né? Aí eu faço uma, certo? Aí eu vou puxar o galho. Eu misturo, geralmente para puxar o galho, eu misturo o preto. Não pode só escorrer, tá? Tira o excesso, porque se escorrer fica feio. Não pode ter excesso de óleo que escorre. Aí eu puxo o galinho. Puxo o galinho. Aí eu venho e faço assim, ó. Crio um veiozinho. Então, ó, praticamente a margarida é isso aqui, tá? A margarida é uma flor gostosa de fazer, deliciosa, e é esse daqui, tá? Aí eu vou fazendo essa outra, eu vou fazendo tudo. Só que agora eu não posso mais deitar assim, porque esse aqui tem que ir para alta temperatura, tá? Ele tem que ir para alta temperatura, então eu não posso deitar o copo. Então eu vou para outra margarida. Passo laranja embaixo, passo marrom, marrom eu passo um lado só, tá? Senão fica muito carregado. A gente tem que dar profundidade às nossas pinturas. Aí eu faço o negocinho e puxo uma luz de um lado, certo? Aí agora eu vou mostrar para vocês, para quem não tem um pincel redondo, é possível fazer com a pontinha do pincel, ó, tá? Para quem não tem, eu não tenho pincel redondo, que às vezes a pessoa vai comprando de pouco, né? Que é o normal. Então, com a pontinha do pincel, aqui, ó, com esse lado ou com outro, a gente vai puxando, entendeu? Com a pontinha do pincel. Certo? É possível. Então, tem esse com pointer e esse também. Eu gosto dos dois, mas eu acho mais delicadinho esse. Aí eu venho com marrom e faço os negocinhos aqui. Venho com preto, com verde. Faço os negocinhos da margarida, ó. Por que que tem que fazer? Para poder realçar e separar o miolo da pétala, tá? Precisa fazer isso. Certo, ó. Aí, o que eu faço? Eu venho com branco novamente, um branco mais limpo e realço algumas pétalas. Né? Realço algumas pétalas. Então, é assim que eu faço a margarida de alta temperatura. Certo? Fica mais delicado. Não fica tosco, né? Não fica uma coisa tosca, agressiva. Fica super mais delicado, mais bonitinho. Certo? Agora, de novo, eu vou E aí, eu puxo aqui assim, ó. Puxo o caule, né? Aqui assim, ó. E puxo aqui assim. Dou uma finalizada na folha, né? Uma ajeitadinha. E puxo o caule, puxo os detalhes, os veios da folha desse lado também.
certo? Ó o jeito que tá ficando lindo, ó. Ó a borboleta. Aí agora a outra margarida, tem mais duas. Tem mais duas margaridas. Certo? Tem mais duas margaridinhas pra gente fazer. Então, eu faço assim, tá? É a maneira que eu tenho para se trabalhar. Vou fazer outra aqui. Laranja na parte de baixo, nunca esqueça disso. Um marrom só de um lado, ó, eu ponho marrom só de um lado. E ponho aqui no meio marrom também, né? Que a margarida tem um negocinho. Aí eu venho com branco, dou uma luz de um lado só. E no miolinho que tem o negocinho eu ponho branco, certo? Aí agora eu pego o branco e vou puxando pétala por pétala. Pétala por pétala eu vou puxando. Não tem problema se sujar, tá? Vou pôr mais branquinho aqui que tá acabando. Aí na beiradinha do pincel, é que aqui tem uma quina, ó. Quininha do copo. Dá pra fazer em aparelho de jantar, em pratos. Eu tô fazendo no copo, logo vocês vão ver vídeo aí de prato, de aparelho de jantar, logo, logo. Certo? Aí aqui assim, a gente põe marrom. Põe um pouquinho de verde desse lado. Um pouquinho de preto para realçar. Preto não é tudo em volta, tá? Não é algumas partes. Certo? Aí a gente volta com o branco, mas aí no pincel roliço, realçando algumas pétalas, né? Algumas pétalas que a gente quer que tenha um realce, que o branco apareça mais. Aí a gente vem arrumando. Aqui eu não fiz a folha, vou fazer agora, né? Que eu tava explicando. Então, eu pego o verde total. Eu posso fazer tanto assim, ó. A gente não pode fazer folha de rosa em tudo. Isso é uma coisa que... senão fica feio, né? Ela não é rosa. Então, a gente vem assim, indo pra fora, ó. Certo? Só aqui no pezinho que eu vou deixar um pouquinho escuro. Aí eu seco, limpo no óleo, venho onde tá o verde sujinho, né, que eu deixei mais pra folha. Aqui, esse verde sujinho eu deixo mais pra folha. Verde branco sujinho, eu deixo mais pra folha, tá, ó. E agora, eu vou no meu verde aqui, no marrom, no preto e puxo o galinho. Vindo pra baixo. Faço os veios da folha, né? Vou arrumando a folha também. Aí, vou pra última margarida. Então, ó, ficou
Um copinho gostoso de fazer, um copinho fácil, um copinho rápido, né? Que a gente pode fazer sempre. Sempre que alguém quiser uma lembrancinha, ficou uma coisa bem facinha de fazer. Uma coisa, o cliente vai ficar super satisfeito, porque ele vai ter uma coisa que ninguém tem, só ele. Não é verdade? Então, aqui, ó, vou fazer a outra folha. Aí, eu pego o verde, ó, posso vir assim. Né? A gente coloca o branco igual na pintura em tecido, porque a porcelana tem o branco, mas a porcelana é o branco da peça, o vidro é transparente, então a gente faz igual a pintura em tecido, certo? Aqui está o projeto, dá pra ver bem, olha que gracioso, olha que gracioso. Vou fazer só uma limpeza aqui em cima por causa dos meus dedos e levar para queimar. Facinho e gracioso, não é? E inédito, ninguém tem. Ninguém tem esse projeto. Se você gostou, curta o canal, comente, compartilhe. Dá uma forcinha aí, dá um tapa no like aí.